Bom, depois da maratona de provas no final de semana, os quase 6 milhões de candidatos que fizeram o Enem agora estão contando os dias para a divulgação do gabarito oficial. Mas o que chamou a atenção do governo foi o número alto de abstenções e principalmente as quadrilhas que tentaram fraudar o exame. A gente faz então um balanço do Enem, esse dia seguinte ao Enem, com a nossa repórter Marina Franceschini, que já está aqui comigo. Marina, sobre essa prisão dessas pessoas envolvidas em fraudes no exame, eles usavam tecnologia avançada, é isso? Bom dia. Oi, Aline, Raquel, bom dia a todos. Pois é, você vê, ficava um grupo lá fazendo a prova, né, os candidatos que queriam fraudar, participar do esquema, e um outro grupo soprando as respostas, fazendo aquela cola, só que com muita tecnologia, né? Porque os candidatos que estavam lá fazendo a prova usavam discretamente um ponto eletrônico, que é um aparelhozinho que você coloca no ouvido e fica recebendo informações. Só que o deles era tão pequenininho que tinha que tirar só com pinça, porque tinha que ser discreto, claro, para os fiscais não perceberem. Só que a polícia já vinha investigando há algum tempo e conseguiu flagrar essa fraude lá no momento da prova do Exame Nacional do Ensino Médio. E olha que esses candidatos, em vez de estudar, estavam dispostos a pagar um dinheirão, 150 mil ou até 180 mil, para poder fazer a prova nesse esquema, dependendo da universidade, né, do que eles queriam ali, qual era a pretensão desse candidato que participava do esquema. Então a polícia acabou prendendo 11 pessoas, teve prisão no Ceará, em Minas Gerais, mas eles não descartam novas prisões não, porque a investigação continua. Eles acham que pode ter mais gente envolvida nesse esquema e continuam investigando lá para ver quem pode estar participando, né, dessa fraude, essa tentativa de fraude ao Exame Nacional do Ensino Médio. Bom, mas fora essas ocorrências, o Ministério da Educação comemorou, achou que foi uma prova que, apesar do índice de abstenção, 30%, né, o menor foi no Piauí e o maior foi no Amazonas, eles acham que foi bacana, porque mais de 5 milhões e 800 mil candidatos participaram dessa edição do Exame Nacional do Ensino Médio. Teve gente que vacilou lá na hora da prova e acabou sendo eliminado, apareceu para fazer, mas não conseguiu, por exemplo, porque não obedeceu às orientações dos fiscais, saiu antes do horário estipulado. Teve também aquele tradicional atraso, a pessoa chega lá no portão na hora que o portão acabou de fechar e perde a oportunidade de fazer. Foram 768 casos dessa maneira. O gabarito sai na quarta-feira, então todo mundo ansioso aí para saber a resposta oficial, né, das perguntas feitas no Exame Nacional do Ensino Médio, tem que esperar, vai sair lá no site do INEP, que é um instituto responsável que faz o Enem, né, que faz o Exame Nacional do Ensino Médio. E teve aquela questão também das escolas ocupadas, né, que eles vão ter que fazer uma segunda edição, né, para atender esses alunos que foram prejudicados, porque o local de prova deles era exatamente as escolas que estavam ocupadas. Então eles vão ter que fazer a prova nos dias 3 e 4 de dezembro, isso já está definido. O que não está definido são informações sobre os locais da prova, e isso o Ministério da Educação, o INEP vai ter que fazer esse informe aos alunos, e também eles estão dizendo que vai ter um custo extra, né, para fazer uma segunda edição forçada do Enem, para atender esses 271 mil estudantes que foram prejudicados com as escolas ocupadas. O custo vai ser de 15 milhões de reais extra. Mas o Ministério da Educação acha que no balanço geral foi tudo bem, correu de forma tranquila ali, Aline e Raquel. Ô Marina, falando sobre essa nova etapa da prova, né, em dezembro, aí para esses estudantes que não fizeram por conta das escolas ocupadas, como é que está essa negociação, né? Qual a expectativa aí do governo, do Ministério da Educação, para esse segundo dia aí, né, segundos 2 dias de prova, por conta das escolas ocupadas? Há uma negociação? Estão intensificando isso para que as escolas possam ser desocupadas? Qual a expectativa por aí? A negociação continua, né, Raquel? Mas assim, sabendo que esses 271 mil estudantes já não fizeram a prova e que eles precisam realmente fazer o Exame Nacional do Ensino Médio, eles já estão esquematizando. O que eles querem? Que essa edição atrasada do Enem seja como foi essa primeira. Da mesma forma, dos mesmos moldes, o mesmo nível de dificuldade. 3 e 4 de dezembro, para as pessoas poderem se programar. Agora, o que falta negociar? A gente não sabe se até lá as escolas estarão ou não ocupadas. Então, eles estão negociando os locais das provas, onde que esses alunos que foram prejudicados não puderam fazer a prova nesse final de semana, onde que eles vão fazer a prova. A gente espera que essas informações saiam essa semana, no máximo no início da semana que vem, para que as pessoas possam se programar, né, para saber onde exatamente vai ser o local de prova. Agora, a negociação para a desocupação da escola já continua, né?
Não dá para correr esse risco, né, Marina? Essas pessoas que já foram tão prejudicadas, 270 mil candidatos, não podem nem cogitar a possibilidade de correr o risco de perder a prova novamente, né? A gente continua acompanhando essa situação do Enem com você aí em Brasília. Muito obrigada.